Mateus capítulo 21, dando seguimento ao nosso estudo. No capítulo 20, a gente observa que Jesus está ensinando a generosidade da graça. E que a lógica do reino, ela subverte a lógica da meritocracia, desse sistema caído da queda. No capítulo 21, um movimento muito interessante, porque Jesus vai começar a falar a respeito da questão da aparência. De que no reino de Deus, o que importa mesmo é o coração. De que vida cristã não tem nada a ver com aparência, e que aparência é o aparato que a religiosidade usa para maquiar ou disfarçar aquilo que ela não consegue ser. Que é ser uma pessoa realmente transformada no coração. Esse capítulo 21, também esse tema vai aparecer um pouco no capítulo 22. Mas é interessante que as histórias do capítulo 21, todas giram em torno desse movimento da aparência. Começar pela primeira, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como é que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? É ele em cima de um jumento, de um jumentinho, de um jegue. Enquanto os reis entravam montados em suas carruagens, os generais em seus cavalos, né? Jesus entra num jumentinho. Então, aparentemente, essa entrada não tem nada de triunfal. Mas, se olhássemos apenas pelo aspecto da aparência, nós concluiríamos isso. Mas Jesus está ensinando, olha para além da aparência. O que traz significado ao momento não são os elementos do momento, mas sim a pessoa que está sendo entronizada ali, né? Então, o que faria desse momento importante não é o jumentinho, não era um cavalo, não era uma carruagem, mas era a entrada do Cristo. E a multidão cantava isso, né? Hosana nas alturas. Então, essa primeira história, ela nos remete a esse movimento de que às vezes a gente pode olhar para algo que parece, mas não é. E a gente pode olhar para algo que não parece, mas de fato é. E as outras histórias são assim, né? Porque logo depois acontece a purificação do templo. Então, quem olhasse para fora poderia ver o templo de Jerusalém como algo santo, como algo puro, purificado. Mas quando Jesus entra lá, ele vê que não é isso que está acontecendo. Ele vê que todo o templo e o sistema do templo havia sido corrompido e havia se tornado uma casa de ladrão, uma casa de gente que usurpava a fé, que oprimia o pobre, que vendia Deus, que vendia a fé. E Jesus faz a purificação do templo. Isso é interessante, né? Porque o local que tinha aparentemente um aspecto de santo e de puro estava impurificado. Interessante que também Jesus ressalta a questão dos pequeninos, né? Ele vai dizer no versículo 16, vocês não ouviram o que o Davi disse? Que é da boca dos pequeninos e crianças de peito que Deus suscita o verdadeiro louvor. E criança era algo para quem a gente olhava, para quem aquelas pessoas olhavam e não davam tanto valor. Novamente, questão da aparência. Às vezes parece que é, mas não é. Às vezes parece que não é, mas é. A figueira sem fruto. E aí a gente tem uma figueira com folhas vistosas, todavia ela não produziu fruto. Interessante que primeiro na figueira nascem os frutos e depois as folhas. Então, se tem folhas na figueira, entende-se que há na figueira frutos. Mas essa figueira não era assim. E Jesus amaldiçoa a figueira. E a figueira, ela é uma figura que representa muito Israel, né? Israel é chamada como uma figueira brava nos textos dos profetas. Então Jesus está dizendo, será que não é aparência? Será que Israel não se perdeu na aparência religiosa? Parece algo vistoso, mas não produz fruto. E interessante que
As duas últimas parábolas também são parábolas que atentam que nos fazem refletir acerca da aparência. Jesus termina dizendo sobre a pedra que foi rejeitada e se tornou a pedra principal. Ou seja, todo esse capítulo está nos fazendo olhar para dentro do nosso coração, fazendo com que a gente reflita. O que tem crescido? O que tem aparecido? Em que eu tenho me esforçado? A religião, a religiosidade vai nos fazer focar sempre na aparência. A fé cristã, o Espírito do Cristo, irá nos fazer olhar sempre para o coração. Que Deus nos ajude nessa caminhada.